Meu filho mais novo teve um caso com a namorada do meu filho mais velho e acabou engravidando ela. Isso destruiu nossa família, e meu filho mais velho cortou completamente o irmão da vida dele. Quase 7 anos depois, eu disse que ele precisava seguir em frente, criar um vínculo com os sobrinhos e ajudar o irmão oferecendo um emprego na empresa dele. Quando ele se recusou, dei um ultimato dizendo que não iria ao casamento se ele não aceitasse. Agora, ele me cortou completamente e parou de me ajudar com as contas. Eu, mulher de 58 anos, tive recentemente uma grande briga com meu filho James, de 28 anos. Minha sobrinha, de 28 anos, me disse para trazer isso aqui, porque estou começando a me perguntar se realmente sou a pessoa irracional da história. Aqui está a situação. James e o irmão mais novo dele, Jack, de 25 anos, estão afastados há quase 7 anos. James namorava seriamente uma garota naquela época. Ele tinha 21 anos e Jack, 18. Resumindo, ela traiu James com Jack. James descobriu quando a garota engravidou, e ficou claro que o tempo não batia. Ela deu à luz trigêmeos. Sim, 3. E Jack foi confirmado como pai. Foi horrível. James cortou relações com os dois imediatamente. Saiu de casa, rompeu todo o contato e até faltou a um funeral da família naquele ano porque Jack estaria presente. Ele ficou completamente devastado. Sentiu-se traído não apenas por ela, mas pelo próprio irmão. Por um tempo, eu entendi isso. Quem não ficaria com raiva? Mas já se passaram 7 anos. A vida seguiu em frente. Pelo menos para James. Ele foi para a faculdade, se formou com honras e abriu o próprio negócio. Hoje está indo muito bem. Tem uma noiva, uma casa e um cachorro. E está planejando um grande casamento para o próximo mês. Enquanto isso, a vida de Jack tem sido só dificuldade. Ele nunca se recuperou depois de tudo o que aconteceu. Nunca foi para a faculdade. A ex dele desapareceu pouco depois do nascimento dos trigêmeos. Aparece ocasionalmente, mas nada consistente ou realmente útil. Jack vem criando essas 3 crianças praticamente sozinho desde os 19 anos. Eles têm 6 anos agora. Quando Jack não conseguiu mais pagar o aluguel alguns anos atrás, deixei que ele e as crianças se mudassem para minha casa. Não foi o ideal, mas eu não podia deixar meus netos crescerem em abrigos ou sendo jogados de um lugar para outro com estranhos. Jack trabalha até a exaustão só para colocar comida na mesa. Faz turnos em armazéns e bicos nos fins de semana. Trabalha 6 dias por semana, quase não dorme, quase não come, e ainda assim nunca é suficiente. Ele está se afogando em estresse. Eu faço o que posso. Compro mantimentos, levo as crianças à escola, compro roupas extras, remédios, coisas assim. Mas eu também estou perto da aposentadoria. Minhas economias não são infinitas. Em alguns meses, uso minha pensão para manter a luz ligada ou evitar que o carro seja retomado. Estou exausta também. É aqui que James entra. James está indo muito bem. Às vezes ele me manda dinheiro para ajudar com o aluguel e os impostos da propriedade. A casa é minha, mas a manutenção não é barata. Ele mora a cerca de 1 hora daqui e está tão bem de vida que ele e a noiva estão organizando um casamento de fim de semana inteiro, com hotéis reservados e tudo mais. Ao longo dos anos, tentei conversar com James algumas vezes sobre se reaproximar de Jack, até de forma cuidadosa. Ele sempre corta o assunto. Não pergunta pelas crianças. Não manda sequer um cartão de aniversário. A atitude dele é sempre: isso é problema do Jack, não meu. Mas essas não são crianças quaisquer. São sobrinhos e sobrinhas dele. Mais do que isso, eu sinto, concordem ou não, que James também tem responsabilidade nessa situação. E explico por quê. Essas crianças nasceram poucas semanas depois do fim do relacionamento de James. Não foi um caso secreto de longa duração. Foi um erro estúpido e egoísta que saiu do controle. Sim, Jack errou. Mas não foi uma traição planejada. Eles eram adolescentes idiotas. E agora, 1 década depois, 3 crianças estão crescendo sem estabilidade porque os adultos ao redor não conseguem seguir em frente. Na semana passada, trouxe o assunto à tona novamente. Disse que Jack precisa de ajuda de verdade. Pedi a James que considerasse seriamente como isso poderia acontecer. Não apenas jogar dinheiro de vez em quando, mas apoio real especificamente, eu disse. Convide Jack para o casamento. Ele é seu irmão, goste você ou não. E esse casamento pode ser um passo para consertar as coisas. Ajude Jack financeiramente. Você tem um negócio e recursos, e ele está se matando de trabalhar e caminhando para um colapso precoce. Assuma a responsabilidade por pelo menos 2 das crianças. Não custódia total, mas ajuda com escola, alimentação, talvez até levá-las para sua casa 1 vez por semana para que Jack possa descansar. Dê um emprego ao Jack no seu negócio. Algo melhor remunerado, nem que seja meio período no começo. Ele precisa de um caminho para sair desse buraco, não apenas caridade. Eu deixei tudo bem claro. Não estava gritando nem exigindo. Eu disse, eu sei que é difícil, mas eles são seus parentes de sangue, e você está em uma posição de ajudar. James riu. Riu na minha cara e disse, você está falando sério ao sugerir que eu crie os filhos do Jack? Você enlouqueceu. Ele me chamou de manipuladora. Disse que eu estava tentando forçar culpa onde ela não existe. Disse que isso foi o que destruiu ele, e que eu claramente não me importo, porque estou escolhendo Jack de novo. E essa não é a primeira vez que ele diz algo assim. Anos atrás, quando Jack se mudou para minha casa, James me ligou furioso, dizendo que eu estava recompensando a traição e escolhendo lados. Eu disse a ele naquela ocasião que não estava escolhendo ninguém. Eu estava ajudando crianças que não pediram para nascer em meio a uma confusão. Lembrei disso a ele durante essa conversa. Disse que aquelas crianças não fizeram nada de errado com ele. Elas só querem estabilidade.
Querem conhecer o tio. Ele disse que isso não é problema dele e que eu deveria parar de fingir que Jack não destruiu tudo. Aquilo me incomodou muito. Eu disse, ou você faz a coisa certa ou não espere que eu me sente no seu casamento fingindo que esta família não está destruída. Ele respondeu, tudo bem, não venha. Então, de forma casual, como se não fosse nada demais, acrescentou que vai parar de ajudar com o meu aluguel, já que eu claramente acho que Jack é o filho melhor. Aquilo realmente doeu. James sabe que eu não estou financeiramente estável agora. Esse dinheiro me ajuda a me manter à tona e a manter um teto sobre a cabeça das crianças também. Mas a forma como ele jogou isso na conversa foi como se estivesse esperando a chance de usar isso contra mim. E antes que alguém pergunte, não, eu não estou dando desculpas para o Jack. Ele foi estúpido, mas eu também conheço meus filhos. Jack sempre foi impulsivo, um pouco perdido e facilmente influenciável. James sempre foi perspicaz, ambicioso e orgulhoso. Jack errou uma vez e James usou isso para fechar a porta de vez. Não estou dizendo que James precisa perdoar e esquecer tudo da noite para o dia. Mas ele tem condições de mudar vidas agora, a do irmão, a daquelas crianças e até a minha. E tudo o que estou pedindo é que ele tente parar de agir como se isso fosse uma decisão fria de negócios e realmente olhe para as pessoas envolvidas. Mas aparentemente pedir empatia faz de mim a vilã da história. A pior parte é que James costumava se importar mais. Depois do término e de tudo o que aconteceu, ele ficou destruído por um tempo. Mas quando começou a se dar bem financeiramente, foi como se aquela dor tivesse se transformado em orgulho. Ele me disse uma vez que o sucesso era a forma que ele encontrou de enterrar o passado. Achei que talvez quando a vida dele estivesse estável, ele estaria aberto a reparar o relacionamento. Dei tempo. Não pressionei por anos, mas ver Jack se esgotando todos os dias, tentando alimentar 3 crianças com um trabalho em armazém, enquanto James planeja fogos de artifício para o fim de semana do casamento, torna difícil não ver o desequilíbrio e sentir revolta. E agora James age como se até ouvir o nome de Jack fosse um ataque pessoal. O que James não percebe é que os filhos do Jack veem tudo isso. Eles perguntam por que o tio James não visita, porque nunca liga, porque não estava nos aniversários ou eventos escolares deles. Eu nunca contei o que aconteceu, mas crianças não são burras. Elas veem quem aparece. E estou cansada de encobrir James quando ele age como se estivesse acima do resto de nós. Eu ajudei a criar todos os meus filhos em fases difíceis, doenças, perda de emprego, problemas de moradia. Eu sempre estive presente. E fiz isso porque é isso que família significa para mim. Não só quando é fácil ou quando fica bonito em fotos, mas quando as pessoas estão no pior momento e ainda assim valem o esforço. Foi por isso que pedi a ele que ajudasse Jack a conseguir um emprego de verdade. Ele não precisa torná-lo sócio, mas o negócio está crescendo. Há espaço. Eu disse a James que dar ao Jack nem que fossem algumas horas de meio período, com um salário melhor, aliviaria a pressão. Permitiria que ele estivesse mais presente para os filhos, em vez de correr atrás de 3 bicos só para comprar comida. James recusou de forma direta. Disse que Jack destruiria o moral da equipe e daria desculpas. Ele não fala com o irmão há 7 anos, mas acha que sabe exatamente como ele é. Eu disse a ele que as pessoas mudam. Jack não tem mais 18 anos. Ele tem 25, cria 3 filhos sozinho, sem apoio. Isso muda um homem. Ele não se importou. Disse que se Jack estivesse falando sério, já teria dado um jeito há muito tempo. E a parte que não sai da minha cabeça é quando ele disse que vai parar de pagar meu aluguel. Eu nem pedi essa ajuda. Ele ofereceu no ano passado, quando minhas contas médicas estavam se acumulando. Ele disse, deixa eu fazer isso. Você me ajudou a chegar onde estou. Agora isso é apenas um fio que ele pode cortar quando eu não digo o que ele quer ouvir. Minha sobrinha me disse que eu não estou louca por esperar algo melhor. Ela viu tudo de perto. Às vezes ajuda com os trigêmeos quando Jack está trabalhando. Ela me disse que James está agindo como se dinheiro desculpasse tudo, que ele se vê separado da confusão e não acha que deve nada a ninguém. E talvez legalmente ele não deva mesmo, mas moral e eticamente eu acho que deve. Eu acho que o irmão com quem você cresceu, dividiu um quarto e brincou no quintal não desaparece por causa de um erro cometido aos 18 anos. Especialmente quando esse irmão está se afogando e você é o único com uma corda. E aquelas crianças não traíram ninguém. Elas não pediram para nascer em uma zona de guerra entre 2 adultos que não conseguiram ser melhores. Elas só querem se sentir seguras, saber que a família não tem vergonha delas, fazer parte de algo. Eu disse ao James que ele podia escolher as crianças, levá-las um dia por semana, ajudar com material escolar, dar um descanso ao Jack, apenas tentar. Eu não disse para adotá-las. Não disse para assumir um compromisso de 18 anos. Apenas estar presente de alguma forma. Mostrar que o sobrenome dele significa alguma coisa. Ele disse que eu estava delirando. Agora estou presa nessa situação. James está com raiva. Jack nem sabe que essa briga aconteceu. Ainda assim, ele está ocupado demais trabalhando em turnos dobrados e desabando no sofá todas as noites. E eu estou aqui, olhando para um convite de casamento. Não me sinto bem em aceitar. Passei as últimas semanas me perguntando se fui longe demais. Talvez a maioria das pessoas não pediria a um filho bem-sucedido que assumisse esse tipo de responsabilidade. Talvez seja errado ligar sucesso financeiro à obrigação moral. Talvez eu devesse apenas sorrir, vestir o vestido e manter a paz. Mas não consigo me livrar da sensação de que tudo isso está de cabeça para baixo. Como é que a pessoa que cometeu um erro aos 18 anos é quem está criando 3 filhos sozinha, se matando de trabalhar, e ainda sendo punida? E como é que a pessoa com a conta bancária cheia, um parceiro e um negócio pode agir como se essa história tivesse terminado para ele no momento em que foi embora? Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso é um caos completo. E, sinceramente, todo mundo está um pouco errado. James está se agarrando a isso como se tivesse acontecido no ano passado, e não há 7 anos. Eu entendo estar machucado. Traição é horrível.
Mas a menos que Jack tenha segurado James e forçado aquela garota a trair, ela também fez as próprias escolhas. Eles eram adolescentes idiotas. E agora Jack está pagando com sangue todos os dias. 3 filhos, nenhum descanso. Um emprego sem futuro. Isso não é alguém levando vantagem. É alguém que já está sendo arrastado para o fundo. Dito isso, pressionar James para criar 2 dos trigêmeos é loucura. O que você deveria ter feito era pedir que ele construísse uma ponte, começando pequeno. Buscar as crianças na escola aqui e ali. Um almoço com elas. Ajudar Jack a entrar em um curso técnico ou em uma vaga inicial na empresa. Em vez disso, você puxou um ultimato envolvendo o casamento como se isso fosse moeda de troca. Agora ninguém ganha. Jack continua se afogando. James se afasta ainda mais irritado. E aquelas crianças pobres vão continuar perguntando por que a família delas está partida ao meio. Essa situação precisava de um mediador, não de uma ameaça. Comentário 2. James não perdeu apenas uma namorada, ele perdeu o irmão da pior forma possível. Esse tipo de traição não é algo que as pessoas superam só porque alguns anos passam. E ainda assim você está aqui pedindo que ele ajude a criar as crianças que existem por causa dessa traição. Pagar escola, cuidar delas, trazê-las para a vida dele. Isso é cruel. Não é moralmente complexo, é simplesmente cruel. A parte que realmente fecha a questão para mim é como o dinheiro de repente passa a importar quando James reage. Você está preocupada com o aluguel. Conveniente. Você estava perfeitamente confortável exigindo que ele assumisse responsabilidades, mas quando essa ajuda financeira entra em jogo, aí vira uma crise. A vida de Jack é difícil, sim, mas é difícil por causa das próprias ações dele. James não deve pontos de redenção a ninguém só porque conseguiu sobreviver e ter sucesso depois disso. Comentário 3. Eu apostaria dinheiro de verdade que James lida com essa dinâmica a vida inteira. Jack faz besteira e você corre para amortecer a queda. James se machuca e é instruído a ser compreensivo, a seguir em frente, a ser o mais maduro repetidas vezes. Agora os riscos são maiores, e em vez de reavaliar, você dobrou a aposta. Você não pediu apenas para James ser mais flexível. Você exigiu que ele convidasse Jack para o dia mais importante da vida dele, desse um emprego e ajudasse a criar 3 crianças nascidas dessa traição. Isso não é compaixão. Isso é transformar James na equipe de limpeza dos desastres de todo mundo. E vincular sua presença no casamento à obediência é um movimento realmente feio. James não é insensível. Ele está acabado. E, francamente, isso é compreensível. Comentário 4. Isso parece menos sobre ajudar crianças e mais sobre se recusar a deixar Jack encarar a realidade. Você continua enquadrando Jack como alguém que está tentando, mas muita gente tenta. Isso não apaga consequências. Jack não escorregou. Ele explodiu um vínculo familiar de forma permanente. Esperar que James seja a pessoa maior nessa história significa esperar que ele absorva danos para a vida toda para que todos os outros se sintam melhor, e o favoritismo é gritante. Um filho trai com a parceira do irmão e recebe simpatia infinita. O outro sobrevive, constrói um futuro e ainda é acusado de falhar como ser humano. Se eu fosse James, estaria repensando mais do que apenas os pagamentos do aluguel. Estaria repensando meu lugar nessa família como um todo. Atualização. Li os comentários. Não todos, porque muitos eram repetitivos e francamente cruéis, mas o suficiente para entender que a maioria das pessoas acha que o problema sou eu. Quero esclarecer algumas coisas, porque muitas suposições foram feitas e não correspondem à realidade. Eu não tenho um filho favorito. Amo meus 2 filhos. Quero que eles voltem a ser irmãos. Quero que as crianças cresçam estáveis e bem cuidadas. Esse sempre foi o meu objetivo. E não vou recuar disso só porque estranhos na internet acham que o ressentimento deve durar para sempre. O que eu não estava preparada era para o quanto James estava disposto a ir longe em vez de simplesmente conversar como um adulto. Depois do meu post, tentei mais uma vez explicar meu ponto de vista com calma. Disse a James que não estava dizendo que o que aconteceu anos atrás foi aceitável. Disse que sei que ele se machucou, mas também disse que já se passaram 7 anos. A mulher que causou tudo isso não está mais presente, e continuar punindo Jack e as crianças indefinidamente não conserta o que aconteceu. Expliquei algo que parece realmente incomodar as pessoas. Aqueles trigêmeos fazem parte da responsabilidade ampliada de James, ele gostando disso ou não. Eles são filhos do irmão dele. Carregam o sobrenome da família. Vão crescer observando o que ele faz e o que deixa de fazer. E sim, eles percebem que ele vive com conforto enquanto eles lutam para sobreviver. Qualquer pessoa que finja que crianças não notam esse tipo de diferença está mentindo para si mesma. Também respondi à ideia de que eu estaria exigindo que ele os criasse. Isso é exagero. Eu disse que ele deveria assumir responsabilidade por pelo menos 2 deles de forma prática. Ajudar com custos escolares, recebê-los regularmente, garantir que tenham oportunidades. Essas crianças também merecem coisas boas. E James tem condições de oferecer isso. Não vejo por que isso seria controverso. James encerrou a conversa novamente. Depois disso, várias coisas aconteceram em rápida sucessão, e eu ainda estou abalada com quanto tudo saiu do controle. Primeiro, entrei em contato com a noiva de James. Não fiz isso de forma secreta nem maliciosa. Ela está prestes a se casar com alguém desta família e, querendo ou não, vai se tornar uma figura de madrasta em alguma medida. Achei que ela deveria entender a situação das crianças e porque elas estão passando por dificuldades. Eu não a acusei. Não a pressionei. Expliquei que 3 crianças estão sendo afetadas por problemas familiares não resolvidos e que o futuro marido dela tem a chance de fazer uma diferença real na vida delas.
Ela nunca respondeu. Em vez disso, James me ligou mais tarde naquela noite, furioso. Disse que eu não tinha direito de envolvê-la, que cruzei um limite e que ela ficou extremamente desconfortável. Disse que ela não se envolverá com os filhos de Jack de forma alguma e que eu nunca mais devo contatá-la a respeito deles. Isso doeu, mas o que mais doeu foi o quão frio ele foi. Por volta da mesma época cometi o erro de falar com a família extensa. Admito que estava sobrecarregada e precisava de apoio. Expliquei que Jack está passando por grandes dificuldades e que James se recusa a ajudar ou sequer reconhecer as crianças. Não pedi para ninguém se voltar contra ele. Não instruí ninguém a pressioná-lo. Apenas contei a verdade. James começou a receber ligações e mensagens de parentes pedindo que ele reconsiderasse sua posição. Em vez de ver isso como preocupação, ele me culpou inteiramente. Disse que eu estava tentando colocar a família contra ele, mas eles apenas reagiram como seres humanos ao saber que 3 crianças estão mal conseguindo sobreviver enquanto o tio vive confortavelmente. Então aconteceu algo que ainda não consigo acreditar que ele esteja usando contra mim. Certa noite, os trigêmeos perguntaram o que estava acontecendo. Eles tinham ouvido conversas. Crianças não são surdas. Eu não sentei para dar uma palestra, mas também não menti. Disse a eles que às vezes, adultos discordam e que James está escolhendo manter distância. Um deles mais tarde viu James por acaso com a noiva. A criança o reconheceu e perguntou por que ele não visita. James aparentemente ficou chocado e abalado. Depois, ele me ligou dizendo que eu coloquei ideias na cabeça deles e causei dano emocional. Eu discordo. Eu não inventei nada. O dano vem do abandono, não da honestidade. Depois disso, as tensões explodiram. Jack ficou sabendo de partes do que estava acontecendo. No início, ele não quis entrar em contato com James. Ele é orgulhoso, sim, mas também está cansado de ser tratado como lixo para sempre. Eventualmente, contra o meu melhor julgamento, eles acabaram se falando cara a cara depois de se encontrarem do lado de fora da casa. Não foi nada bom. Jack tentou se desculpar novamente. Tentou explicar o quão difíceis as coisas têm sido. James o descartou completamente e o acusou de se esconder atrás das crianças para evitar responsabilidade. As vozes se elevaram, coisas duras foram ditas. James disse a Jack que ele arruinou a vida dele e merece cada dificuldade que enfrenta agora. Isso destruiu Jack. Eu culpo James completamente por essa interação. Qualquer erro que Jack tenha cometido na adolescência não justifica dizer a um pai em dificuldade que seus filhos são algum tipo de punição. Depois disso, James me mandou uma mensagem dizendo que acabou de discutir qualquer coisa sobre isso. Confirmou que Jack não será convidado para o casamento, que eu também não sou mais bem-vinda se continuar insistindo nessa agenda, e que encerrará toda a ajuda financeira com efeito imediato. E ele cumpriu. A ajuda com o aluguel parou. Não vou mentir, isso me colocou em uma situação financeira muito difícil e afetou a casa. As crianças sentiram isso imediatamente. Essa é a parte que não acho que James entenda ou se importe. As escolhas dele geram efeitos em cadeia. Depois disso, ainda tentei sugerir soluções práticas. Mencionei que poderia haver benefícios fiscais ou opções legais se James ajudasse a sustentar formalmente as crianças. Ele reagiu como se eu o tivesse ameaçado. Não ameacei. Eu estava tentando encontrar um caminho que não deixasse todo mundo se afogando. Também disse a James que não o criei para virar as costas para a família. Isso o irritou novamente. Ele disse que passei a vida inteira dando desculpas para Jack e que isso prova que eu nunca verei a dor dele como equivalente. Isso simplesmente não é verdade. Eu vejo a dor dele. Eu apenas me recuso a deixá-la se sobrepor às necessidades de 3 crianças que não tiveram escolha em nada disso. A esta altura, James não fala mais comigo diretamente. A comunicação acontece por meio da minha sobrinha, que está tentando evitar que tudo desmorone completamente. Ela ainda concorda que James está sendo egoísta e que essa situação poderia ter sido resolvida anos atrás com um pouco de maturidade. As pessoas continuam me dizendo para deixar isso de lado e não me envolver. Eu não entendo como uma mãe deveria fazer isso quando a própria família está desmoronando diante dos seus olhos. Quando crianças estão sendo afetadas, quando um filho tem mais do que suficiente e escolhe não fazer nada. Eu nunca pedi a James que revivesse o trauma dele. Pedi que seguisse em frente. Não me arrependo de defender Jack ou as crianças. Me arrependo de James se recusar a enxergar além da própria raiva. Talvez o Reddit ainda ache que eu estou errada, mas prefiro ser chamada de errada a ficar em silêncio enquanto 3 crianças crescem se sentindo indesejadas por metade da família. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não está ajudando. Você está revivendo uma fantasia em que seus filhos voltam a ter 10 anos e esquecem o fato de que um deles destruiu a vida do outro. James perdeu mais do que uma namorada. Ele perdeu a confiança da família. Perdeu a paz. E você acha que a passagem do tempo apaga tudo. O que você está fazendo não é amor. É pressão disfarçada de cura. Você fala em estabilidade para os trigêmeos, mas como arrastar alguém que claramente não quer ter nada a ver com eles ajuda em alguma coisa? Eles têm 6 anos e já foram usados como moeda de troca em todas as brigas entre adultos da vida deles. Eles não precisam de mais caos. E pare de tratar o fato de James ser financeiramente confortável como se fosse um defeito de caráter. Ele conquistou essa tranquilidade. Jack não. Abrigar Jack foi sua escolha. Pagar fraldas e material escolar também foi sua escolha. O que não é escolha é exigir que outro adulto pague suas contas ou conserte suas decisões. Você criou um problema ao tentar forçar uma união que não existe. Comentário 2. Esta é uma daquelas histórias em que, quanto mais você explica, pior fica. Você basicamente jogou uma corda para salvar Jack e depois decidiu que todo o resto da família deveria segurar essa corda com você. Só que eles não tiveram voto nisso.
Jack errou de forma grave. E, de alguma maneira, você transformou isso em responsabilidade do James consertar os destroços. E o mais absurdo é que você continua usando as crianças como justificativa. Elas são inocentes. Merecem algo melhor. Claro. Mas não são filhos do James. Ele não criou essa confusão. Jack e a ex dele criaram. Você e Jack são adultos. Assumam isso sem arrastar outras pessoas junto. E pare de agir como se contar a verdade às crianças fosse inofensivo só porque você não falou com raiva. Você plantou essa semente sabendo muito bem que elas acabariam confrontando James. Você usou a confusão delas como arma. Não se surpreenda por ele ter se afastado depois disso. Ele terminou de ser tratado como um animal de carga emocional por decisões que não foram dele. Comentário 3. Cada movimento que você fez desde o primeiro post foi para manter a imagem de uma família inteira, mesmo que falsa. Você não quer irmãos. Você quer atores fingindo que se dão bem para se sentir melhor com o desfecho de tudo isso. James não perdeu apenas uma namorada. Ele perdeu um futuro, um lar e toda uma vida imaginada. E o que você fez? Acolheu o responsável por isso, ajudou a criar os filhos dele e depois entregou ao James uma lista do que mais ele deveria fazer para facilitar a vida de todo mundo. Você usou o convite de casamento como ficha de negociação. Arrastou a noiva para o meio da história. Usou as crianças como isca emocional. A esta altura, seu pedido de desculpas deveria ser para James. Não pelo passado, mas por insistir constantemente que ele está errado em querer paz sem as pessoas que o feriram por perto. Atualização 2. Já se passaram cerca de 2 meses desde o casamento. James seguiu em frente com ele. Eu não estive lá. Ele me desconvidou oficialmente, enviando uma mensagem dizendo que esperava que eu respeitasse o limite que havia deixado claro. Eu não respondi. Sabia que aparecer só pioraria as coisas naquele momento, mas acreditei que com o tempo, quando a poeira baixasse, ele perceberia o que fez. Não sei se isso está acontecendo. Eu pensei que aconteceria. Alguns dias antes do casamento, perguntei aos trigêmeos se eles queriam escrever ou desenhar algo para James. Nada dramático, apenas bilhetes simples de crianças para o tio. Eles sabem quem ele é. Eu não os orientei nem manipulei. Apenas disse que ele iria se casar e que talvez fosse legal enviar algo. Um desenhou uma casa com pessoas de mãos dadas. Outro escreveu Feliz Casamento, tio, e desenhou que disse ser um bolo e 3 crianças. O terceiro não quis muito, mas assinou outro cartão. Enviei tudo para a casa dele. James não respondeu. Em vez disso, disse à minha sobrinha que eu estava usando as crianças como ferramentas emocionais e que o gesto foi inadequado e calculado. Essa foi a última vez que ele comunicou qualquer coisa a meu respeito por meio dela. Depois disso, silêncio completo. O casamento aconteceu sem nenhum de nós, eu, Jack ou as crianças. Vi fotos online por meio de amigos em comum. Ele parecia feliz. A noiva dele estava linda. Todos sorriam. Chorei por 2 dias. Depois, comecei a fazer o que sempre fiz quando as coisas dão errado. Juntar os cacos, ou pelo menos tentar. O dinheiro apertou rápido. James costumava ajudar a cobrir parte dos impostos da casa e uma pequena parte das minhas contas mensais. Não era uma quantia grande para ele, mas ajudava mais do que ele provavelmente imaginava. Depois que ele cortou essa ajuda, disse a Jack que precisaria de apoio com mais frequência até conseguir me reorganizar. Foi aí que o verdadeiro estrago começou. Jack ficou furioso. No começo, achei que a raiva fosse direcionada ao James, mas não era. Ele disse que eu fui longe demais. Que tinha me pedido para não envolver James novamente. Que as coisas estavam tensas, mas suportáveis, antes de eu revirar tudo outra vez. Que James pelo menos tinha ajudado com roupas de inverno para as crianças no ano passado. Que eu deveria simplesmente ter deixado que eles fossem estranhos e que teríamos sobrevivido como sempre fizemos. Ele não olha mais para mim da mesma forma. Ainda mora aqui, mas está frio, ressentido, seco nas respostas. Sinto como se tivesse perdido os 2 filhos de uma só vez. Os trigêmeos estão confusos, e agora está pior, não melhor. Eu nunca quis que eles odiassem James. Esse nunca foi o objetivo. Mas eles já têm idade suficiente para entender quando alguém não quer nada com eles. Eles perguntaram por que o tio não agradeceu pelos desenhos. Um deles perguntou se ele não gosta de crianças. Outro perguntou se fizeram algo errado. Eu não menti. Disse, às vezes adultos tomam decisões quando estão machucados, e essas decisões nem sempre fazem sentido para outras pessoas. Achei que isso seria suficiente, mas agora eles não querem ouvir o nome dele. Um disse que não quer mais ter tio. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas ainda acredito que fiz a coisa certa. Isso é família. Estamos ligados, gostemos ou não. E James pode brincar de fingir que é separado de nós. Mas eu o conheço. Ele já ficou com raiva antes. Já cortou pessoas da vida dele antes. Ele sempre volta. Talvez não rápido, talvez não tão cedo, mas volta. Sempre volta. Ele está com raiva agora. Sim, mas quando a euforia do casamento passar, quando ele tiver tempo para refletir sobre o que aconteceu, acho que começará a enxergar o quadro maior. Ou pelo menos espero que sim. As pessoas gostam de agir como se dinheiro fosse algo sagrado e pessoal sobre o qual ninguém pode opinar, mas vou dizer claramente. O sucesso do James existe em parte por causa dos sacrifícios feitos ao redor dele. Eu o criei. Eu o apoiei durante os estudos. Eu cuidei das coisas enquanto ele se reerguia depois do término. Não, eu não construí o negócio dele.
Mas ele não cresceu em um vácuo. Eu fiz a minha parte. E agora estou pedindo ajuda. Nem para mim, mas para a próxima geração desta família. Aquelas crianças não são estranhas. São filhos do irmão dele. Carregam o sobrenome da família. Em certas luzes, se parecem com ele. E enquanto ele está lá fora construindo algo brilhante e perfeito, elas estão sentadas em um quarto compartilhado fazendo lição de casa sob uma luminária comprada em brechó. Sugeri, meses atrás, que ele levasse uma ou duas delas para passar fins de semana, só para criar vínculo e dar um respiro ao Jack. Não achei isso um absurdo. Ele agiu como se eu tivesse pedido que ele abrisse mão da vida inteira. Quando isso falhou, sugeri que talvez ele pudesse ajudar mais com os custos escolares ou ajudar Jack a encontrar um emprego melhor remunerado. Afinal, ele é dono de um negócio. Jack disse que não se rebaixaria a trabalhar sob James. Então parei de insistir nisso, mas não vou me desculpar por tentar criar algum tipo de equilíbrio. As pessoas adoram repetir frases como consequências das próprias ações quando se trata de Jack. Tudo bem, mas já passamos da fase das consequências. Estamos vivendo nelas. Ele está criando 3 filhos, se matando de trabalhar, mal dormindo. Quanto tempo é suficiente? Em que momento a família para de punir e começa a ajudar? Tentei ter essa conversa novamente com uma prima depois do casamento. Disse que James vai se arrepender. Não hoje, mas um dia, quando as crianças forem mais velhas, quando tiverem suas próprias vidas e ele perceber que perdeu todos os marcos importantes. Quando o casamento dele ficar difícil, como todo casamento fica, e ele começar a olhar para trás, para todas as pessoas que afastou, e se perguntar o que ganhou com isso. Ela me disse que eu estava sendo dramática. Talvez eu esteja, mas também acho que estou certa. A única pessoa que ainda mantém contato com James agora é minha sobrinha. E até ela diz que é estranho. Ele não me menciona, não pergunta por Jack, não reconhece as crianças de forma alguma. Não sei o que a esposa dele pensa sobre tudo isso. Fico me perguntando se ela incentiva esse distanciamento. Se conhece a história inteira ou apenas a versão do James. De qualquer forma, ela faz parte da família agora, goste ou não. Por enquanto, estou focando nas crianças e tentando atravessar o inverno. As contas estão apertadas. Jack e eu mal conversamos, a não ser sobre logística. As crianças são jovens demais para entender metade disso e velhas demais para ignorar. Sinto como se tudo estivesse rachado e eu não soubesse como consertar. Mas ainda não acho que eu estivesse errada em tentar. Não vou pedir desculpa por acreditar que a família deve estar presente mesmo quando é difícil, especialmente nesses momentos. Então, pergunto de novo, eu realmente deveria não ter feito nada? Apenas ficar parada enquanto minha família se despedaçava ainda mais? Deixar crianças crescerem achando que é normal não serem desejadas? Ou será que eu fui longe demais tentando consertar algo que ninguém mais queria tocar? Comentários do Reddit. Comentário 1. Usar crianças como alavanca emocional é repugnante. Ponto final. Não importa como você tente maquiar isso. Cartões, desenhos, honestidade. Nada disso muda o fato de que essas crianças agora foram puxadas para um trauma adulto que existia antes mesmo delas. Elas se tornaram lembretes ambulantes da pior coisa que já aconteceu com James, e você continua empurrando-as em direção a ele como se fosse uma terapia de exposição a qual ele nunca concordou. A passagem do tempo não cura a quebra de confiança quando a pessoa que a quebrou vive sob o seu teto e recebe proteção constante. James não ficou congelado no tempo, ele seguiu em frente. Construiu uma vida que não incluía as pessoas que o feriram. Você continua tentando arrastá-lo para trás e depois finge surpresa quando ele corta a corda. Além disso, pare de agir como se o sucesso dele fosse propriedade coletiva. Ele fez o trabalho. Ele assumiu o risco. Ele pagou o preço emocional e financeiro. Você não construiu esse negócio e não tem o direito de gastar seus lucros em decisão de comitê. Comentário 2. Você não apoiou James quando isso realmente importava. Você estabilizou o ambiente para a pessoa que detonou o relacionamento dele e depois passou anos minimizando o impacto disso na vida dele. Isso não é neutralidade. Isso é ficar do lado de quem causou o dano e chamar isso de união familiar. E não tente suavizar isso. Para James, essas crianças sempre representaram a traição. Essa é a realidade. Não é justo, mas é humano. Esperar que ele sorria, crie laços e ajude a criá-las é pedir que ele reviva o pior momento da vida dele em um cronograma que só atende a você. O que é realmente assustador é o quanto você parece confiante de que James vai voltar, como sempre volta. Isso não soa como esperança. Soa como senso de direito. As pessoas vão embora de vez quando percebem que só são valorizadas pelo que oferecem. Comentário 3. Tudo que você escreveu soa como uma longa justificativa de por que James lhe deve algo emocionalmente, financeiramente e até geracionalmente. Você age como se ajudar Jack e as crianças fosse uma conta familiar compartilhada que ficou em aberto e James fosse o único com dinheiro disponível. Os desenhos não foram gentileza. Foram um sistema de entrega de culpa. Você sabia exatamente o que estava fazendo ao enviar minas emocionais poucos dias antes do casamento dele. E você não pode chamar isso de gesto quando, logo depois, o culpou pelas consequências com Jack e pelas suas contas. Ele não causou os problemas de Jack. Ele não pediu 3 filhos. Ele não pediu para se envolver. Você pressionou, e quando ele finalmente cortou de vez, você agiu como se ele tivesse traído você. Mas talvez o que ele finalmente fez tenha sido salvar a si mesmo.